Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade no semestre, né? Estudando mais um tópico de Direito Tributário 2. Espero que tenha acompanhado as demais aulas aí. Já vimos uma boa quantidade de conteúdo e hoje já estamos chegando na reta final do CTN. Então, nós estamos fechando aí o CTN, entrando em dívida ativa, que é uma preparação, e como eu vou explicar, do processo judicial. Então, para quem estiver seguindo o semestre aí, dando uma sequência na disciplina, nós depois vamos tratar praticamente de processo administrativo e processo judicial. Então é assim, é bem uma reta final aí do Direito Tributário 2, ao menos da competência que caberia esse semestre, tá ok? Então vamos lá. Dívida ativa. Essa expressão já foi mencionada em aulas anteriores e eu vou abordar aqui com vocês hoje para explicar o que vem a ser dívida ativa. A dívida ativa está prevista lá no artigo 201 do CTN, que trata que constitui dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. A fluência dos juros de mora não exclui, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito. Primeiro ponto que nós temos que compreender. A dívida aí, a inscrição de dívida ativa é uma técnica que existe tanto para a dívida ativa tributária como para a dívida ativa não tributária. A Lei 4.320/64 definiu que a dívida ativa tributária é decorrente de crédito dessa natureza. Então, nós podemos aqui fazer uma leitura aqui das 5 espécies tributárias. Necessariamente, elas vão formar crédito tributário, que é passivo de inscrição e dívida ativa. E vão ter também as demais dívidas com o Estado, com a fazenda pública em geral, seja federal, estadual, municipal ou distrital, que é a dívida ativa não tributária. E aí a técnica que a Lei 4.320 utiliza são todos os demais créditos da fazenda pública. Aí, por exemplo, vai lá, menciona contribuições estabelecidas em lei e empréstimo compulsório, aqui muito cuidado, que essa lei é de 64, e hoje o STF já definiu há bastante tempo que empréstimo compulsório e contribuições especiais são tributos, então muito cuidado com isso. Então aqui você teria foros, laudemos, aluguéis e todos e quaisquer sanções aplicáveis seriam dívida não tributária. A redação do artigo é uma lei muito antiga e basicamente aqui eu penso, pelo menos quando vem na minha explicação aqui do que seria dívida não tributária, por exemplo, toda e qualquer atividade ou sanção aplicada pelo Estado por descumprimento do exercício do poder de polícia ou no exercício do poder de polícia da administração pública. Então você pensa lá numa dívida eleitoral, numa dívida ambiental, além de todas as outras demais. É sempre um ponto controverso que essa inscrição de dívida ativa é autorizada para dívidas que sejam decorrentes de penalidade pecuniária, que, por exemplo, passou por um processo administrativo, ou que foram lançadas, que são, no caso, os créditos tributários. Aí você tem uma discussão que, a meu ver, é relevante, que é sobre, por exemplo, um pedido de indenização. Poderia o Estado, numa reparação extrajudicial, fazer a inscrição em dívida ativa e promover a execução fiscal? A doutrina um pouco aprofunda sobre essa discussão e é um tema muito relevante. E tem basicamente uma diretriz que é até onde que vai esse limite da administração pública em constituir o crédito tributário. Lá no direito administrativo, o limite aí para a cobrança dessa dívida, principalmente quando você lê lá no tópico de exercício do poder de polícia, a impossibilidade do Estado promover a expropriação de bens, se não pela intervenção do judiciário. Então, a doutrina administrativista, ela basicamente fala que é o seguinte, a sanção ao poder de polícia, ela pode restringir direitos, ela pode vincular direitos, ela pode estabelecer limites de direito, mas ela não pode, por exemplo, fazer a expropriação de bens para satisfação do crédito tributário. Então, aqui a doutrina administrativa, tributária, é um pouco omissa nessa discussão, mas basicamente
a compreensão que se tem é que não pode haver abusos pela administração pública. Então, por exemplo, uma situação de indenização, por exemplo, de uma reparação, de uma indenização por responsabilidade extracontratual, não pode a administração pública fazer isso por meio de inscrição divitativa. A inscrição divitativa é para sanções pecuniárias advinda do poder de polícia, que seriam dívidas não tributárias, e as tributárias decorrentes exigentes de tributo, que aí nós sabemos, já vimos em aulas anteriores, que precisa o Estado de fazer o lançamento, constituir o crédito tributário, permitir o contraditório quando for, por exemplo, o lançamento de ofício, e se for lançamento por homologação, não vai ter processo administrativo tributário, porque trata-se de crédito tributário confessado. Então aqui, basicamente a distinção é que dívida ativa tributária é decorrente de tributo, são 5 espécies tributárias, inclusive empréstimo compulsório e contribuição especial, além de impostos, taxas e contribuições de melhoria, e todas as demais são dívidas não tributárias. Todas as demais são dívidas não tributárias. Essa é a definição da Lei 4.320. O que gera, ou qual que é o impacto que é gerado pela inscrição de dívida ativa? A inscrição de dívida ativa, ela pressupõe que o contribuinte está inadimplente com crédito tributário. Então, ele foi, por exemplo, ele constituiu o crédito tributário, tinha um prazo para vencimento e não pagou, ou ele foi intimado pelo fim do processo administrativo tributário e não pagou o crédito tributário espontaneamente. Tudo aquilo ali, se foi descumprido, o contribuinte deixa da condição de contribuinte e passa a ser caracterizado como devedor. A inscrição em dívida ativa é esse exato momento que formaliza que esse contribuinte é devedor de crédito tributário. Esse é o ponto que é crucial, esse marco aí da inscrição em dívida ativa. E ainda comento que é um passo imprescindível para a formação do título executivo, que posteriormente vai ser objeto de execução fiscal, e com a inscrição em dívida ativa, o contribuinte perde a regularidade fiscal. Nesse caso, o contribuinte passa a ser julgado pela administração pública como inadimplente no pagamento de tributo. Então, ele aqui perde essa condição de, então, contribuinte e passa a ser um devedor de crédito tributário. Então, com a inscrição de dívida ativa, ele poderia, numa situação hipotética, ser alvo de uma execução fiscal no dia seguinte, porque ele, tecnicamente, agora é devedor de crédito tributário. Então, você formaliza aqueles requisitos, a liquidez já tinha desde antes do lançamento do crédito tributário, e agora você vai falar em certeza e exigibilidade, não é? Porque são os 3 requisitos para juizamento da execução fiscal, para cobrança desse título extrajudicial, que vai ser a dívida tributária. Vale a pena chamar a atenção e fazer uma conexão aqui, que o artigo 2º da lei, da LEF, da Lei de Execução Fiscal, já aqui antecipando um pouquinho, menciona sobre dívida ativa, sobre a inscrição de dívida ativa de dívida tributária e não tributária, que igual eu já tinha comentado anteriormente, seguindo aquela linha que as dívidas tributárias e as demais não tributárias. E ainda menciona, e esse aqui talvez é o mais controvertido, que a inscrição em dívida ativa, o parágrafo 3º aí do artigo 2º fala que a inscrição que se constitui atos de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição. Muito cuidado com isso. Há bastante tempo esse assunto já foi decidido pelo STJ, vou mostrar para vocês nos próximos slides, mas basicamente a discussão poderia uma lei ordinária tratar sobre prescrição? Lembrando, a prescrição tem previsão constitucional como de competência exclusiva de lei complementar. Nós sabemos que a prescrição é regulada pelo artigo 174 do CTN, e jamais na explicação de prescrição eu mencionei com vocês sobre suspensão, não. Aqui, ou lembrando, ou recapitulando que eu já comentei, o que interrompe o prazo de prescrição é interrompido. Então, o marco inicial da prescrição é a constituição definitiva do crédito tributário, e o que interrompe a prescrição do crédito tributário, eu vou mencionar aqueles dispositivos lá do 174, com destaque para o despacho do juiz que ordena a citação. Ali que você tem a interrupção do prazo prescricional, mas em nenhum momento eu falei sobre suspensão. E aí, a pena recapitular que há bastante tempo o STJ já definiu, estou colocando aí a ementa para depois todo mundo ler,
que não é aplicável aquela definição da LEF, da Lei de Execução Fiscal. Não há que se falar em suspensão do prazo de 180 dias, porque, na verdade, essa matéria é exclusiva de competência do Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária, mas recepcionada como status de lei complementar. Então, atende o texto constitucional, porque o texto constitucional fala que é de competência exclusiva de lei complementar. Então, a prescrição hoje é regulada, ou atualmente é regulado pelo artigo 174 do CTN, que trata sobre interrupção sem mencionar qualquer hipótese de suspensão. Então, essa hipótese da lei de execução fiscal, que suspende o prazo da prescrição por 180 dias, não é aplicável, predominando a hipótese do artigo 174 do CTN. Muito cuidado com isso em prova. Não se aplica essa suspensão de prazo. Parênteses, por quê? Esse próprio julgado do STJ, e é uma jurisprudência que já é relativamente antiga, mencionava que esse prazo de suspensão era aplicável para as dívidas não tributárias. Até então, o STJ estava caminhando, nos idos dos anos de 2009, estava caminhando sobre a jurisprudência, ou sobre a formação de recurso repetitivo. E aqui eu vou abrir parênteses para tratar sobre prescrição e recurso repetitivo do STJ, para mostrar como que amadureceu o posicionamento do STJ e se esses julgados eram bem presentes para falar que essa suspensão de prazo existia nas dívidas não tributárias na década passada, hoje o cenário já não é bem assim. Vejam só. O tema 980 do STJ. No caso aqui, trata sobre uma situação de imposto, de dívida tributária. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU inicia-se do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Eu coloquei isso aqui falando sobre a constituição definitiva de um tributo sujeito a lançamento direto. Então você recebe a cobrança do IPTU, esgotado o prazo de vencimento, ali se inicia o prazo prescricional. Aí é uma discussão que, se lançado o crédito tributário dentro do prazo, nem se discute sobre o direito de lançar, né? O ato que comunica a cobrança do IPTU, por si só, já constitui o crédito tributário. E após o vencimento, tem o contribuinte, flui contra o fisco o prazo de prescrição. Então, ele tem 5 anos a partir do vencimento para fazer o ajuizamento da execução fiscal e obter aquela interrupção que é pelo despacho de prescrição. Tá ok? Ainda esse recurso repetitivo do STJ menciona que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem de prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. E aqui é uma prática muito comum hoje na administração pública permitir o parcelamento, né, o fracionamento em parcelas do IPTU. E aí o STJ diz que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva de prescrição. Então continua fluindo o prazo de prescrição, mesmo que o contribuinte tenha feito o parcelamento. Muito cuidado com isso. Aqui eu coloquei esse tema de recurso repetitivo do STJ meio que para sistematizar sobre os temas de prescrição de dívida tributária e principalmente não tributária. Nós vamos ver agora os próximos slides. O tema 251, se o tema 980 tratava sobre dívida tributária, o 251 já é um pouco diferente. Ele vira e fala o seguinte, o tema 251. A natureza jurídica da remuneração do serviço de água e esgoto prestado por concessionário de serviço público é de tarifa ou preço público, consubstanciando assim quanto à prestação de caráter não tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. Então aqui não se aplica esse prazo prescricional de 5 anos para tarifa de água e esgoto. Muito cuidado com isso em prova, porque tarifa é distinta de taxa. Havia uma tese do contribuinte que tentava defender que a tarifa de água e esgoto era uma taxa, quando na verdade é tarifa. As concessionárias aí da administração pública, principalmente da administração pública indireta, né, que constitui lá um serviço autônomo, ou mesmo uma empresa pública, uma sociedade econômica, uma empresa pública, ou mesmo vai lá e constitui uma autarquia, elas fazem a cobrança e lá tem uma natureza de direito civil e não de direito tributário,
não se aplica esse prazo prescricional de 5 anos. Continuando aí nos temas de recurso repetitivo do STJ. Então, recapitulando, eu falei numa primeira hipótese de prescrição em dívida tributária, eu falei numa segunda hipótese de prescrição de dívida não tributária. Então, aqui é tarifa. Então, a primeira é dívida tributária, a segunda é tarifa. E agora, nós vamos entrar em dívidas não tributárias. Muito cuidado que você tem aqui uma distinção de dívida tributária, dívida não tributária, e você tem tarifa, que é uma outra história ainda, que não é tributo e também não é dívida não tributária, porque ali é uma contraprestação de serviço, de preço público cobrado pela concessionária. Vamos lá. Temos 146 do STJ. É de 5 anos o prazo para a cobrança de multa aplicada ante a infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do decreto 20.910/32, o qual deve ser aplicado por isonomia à falta de regra específica. Aqui, o entendimento do STJ é que é de 5 anos o prazo para cobrança de multa decorrente de sanção de meio ambiente. O 147, na mesma toada, vai lá e fala o seguinte: em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem o início com o vencimento do crédito tributário sem pagamento, quando se toma inadimplente o administrador infrator. Então, quer dizer, avança aqui dizendo que é de 5 anos e após o vencimento, que é também tema bem tranquilo para o direito tributário. Antes do vencimento não se fala em inadimplência, após o vencimento sim. E vamos lá, dando continuidade. Uma outra hipótese aqui de recurso repetitivo do STJ de dívida não tributária. Prescreve em 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração pública de promover a execução de multa por infração ambiental. Então aqui reafirma que é de 5 anos, e aqui existe uma lei especial, a 9783 de 99, salvo engano, que trata que o prazo prescricional de 5 anos a partir da constituição definitiva do crédito, né, no caso de uma dívida não tributária, então flui o prazo de 5 anos. Então esses são os temas de recurso repetitivo do STJ. Muito cuidado com esses temas. Eu abri um parênteses aqui para fazer uma conexão, lembrando, lá atrás, com aquela situação do prazo de 180 dias que não é aplicável. Tudo bem? Isso aqui para ter sistematizado. Esses temas de recurso repetitivo podem ser perguntados em prova de segunda etapa do OAB. E prova de segunda etapa do OAB, algumas vezes eu já disse para vocês, você não precisa de saber decorado um tema de recurso repetitivo, mas você precisa de saber que existe aquele recurso repetitivo. Então, a prova do OAB te exige experiência, te exige descobrir o rastro da informação. Você sabe que tem um prazo prescricional de 5 anos para a dívida não tributária. Você não precisa saber qual que é o número do tema de recurso repetitivo. Essa é a dica para a prova do OAB. Você tem que vivenciar a matéria, porque na hora que você for desafiado, você vai ser capaz de respondê-la, tá ok? Vale a pena chamar a atenção que da consequência da inscrição de dívida ativa, um marco muito importante é que a conexão que é feita com presunção de fraude, eu já falei com vocês lá do artigo 185, a inscrição de dívida ativa é um ato bem anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Então, presume-se fraude a partir da inscrição de dívida ativa. A inscrição de dívida ativa o órgão credor formaliza nesse próprio órgão, em um livro, que aquela dívida é passível de cobrança. A partir daquele momento, se o devedor, mesmo sem saber que teve aquela inscrição em dívida ativa, mesmo sem ter recebido a citação de execução fiscal, se a partir dali ele aliena patrimônio, aquela alienação pode ser dada como fraudulenta. Então, muito cuidado com a conexão entre inscrição em dívida ativa e fraude e execução. Muito cuidado, porque esses dois assuntos são muito importantes. Ainda do artigo 202, vale a pena chamar a atenção que os juros continuarão a ser computados, então escreve em dívida ativa e os juros continuam sendo exigidos, sendo acrescidos à dívida tributária, mesmo com a inscrição, então aquilo ali não compromete a liquidez do crédito tributário, inscreve em dívida ativa e aquilo é uma preparação para a judicialização posterior, sem prejuízo para a cobrança do crédito tributário. E aqui vamos dando sequência nessa apreensão. Quais são os requisitos dessa inscrição em dívida ativa? Aí, dentre os requisitos para inscrição em dívida ativa, o termo de inscrição indicará obrigatoriamente o nome do devedor,
dos corresponsáveis, bem como, se possível, o domicílio, a residência e os outros. Depois eu vou comentar com vocês sobre a questão de redirecionamento da execução fiscal e o nome dos corresponsáveis. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e a natureza do crédito, mencionado especificamente à disposição da lei em que seja fundado, a data em que foi escrita. Aqui, muito cuidado. A prescrição, ela tem início não da data da inscrição em dívida ativa. A prescrição, ela tem da data da constituição definitiva. Pode ser que a inscrição em dívida ativa demora 6, 7, 8 meses após a constituição definitiva do crédito tributário. Então, imaginemos lá num cenário que o contribuinte apresentou defesa no processo administrativo tributário, terminou, ele saiu perdedor, ele foi intimado para pagar, e aí teve a constituição definitiva do crédito tributário após o vencimento, ou após o término desse prazo para pagar. Se dali a administração pública vai demorar algum tempo para a inscrição de dívida ativa, aquilo é irrelevante para a contagem de prazo prescricional que se inicia desde a constituição definitiva. Então, muito cuidado com isso, que essa data da inscrição ou da data de inscrição de dívida ativa, ela pode ser um indício para calcular a prescrição, mas pela verificação dos requisitos da inscrição em dívida ativa, não é fácil, ou você não consegue visualizar de forma imediata essa hipótese de prescrição. E aqui eu não vou nem falar de decadência, não é? Lembra o que é a decadência? O início no fato gerador e a interrupção quando o lançamento. Evidentemente, essas informações não estão contidas aqui, então daí a dificuldade de analisar a inscrição de dívida ativa e saber se teve decadência por inscrição. Tudo bem? E desse documento, ou dessa inscrição em dívida ativa, que é formalizada num livro que pode ser físico ou eletrônico na repartição pública credora, a Fazenda Pública Federal, Fazenda Pública Municipal, Fazenda Pública Distrital ou Fazenda Pública Estadual, é extraído um documento que vai ser objeto de cobrança posteriormente. E aí nós entramos na famosa CDA, Certidão de Dívida Ativa. Vejam que anteriormente eu tinha mencionado com vocês em dívida ativa, agora eu menciono em certidão de dívida ativa. Aqui é um documento extraído da inscrição em dívida ativa que vai municiar, que vai ser objeto da execução fiscal, que posteriormente vai ser ajuizada. Então, essa certidão é um resumo da inscrição em dívida ativa. Tá ok? Muito cuidado que o artigo 203 prevê que pode haver a substituição da CDA que for nula, então poderá ser substituída até a decisão de primeira instância, e aqui vem um ponto controverso, porque essa decisão de primeira instância fica compreendido como uma sentença nos embargos de execução. Eu vou explicar esse processo um pouco mais para frente. A execução fiscal em si, como todo processo executivo, não tem uma defesa, a defesa não vai ter um prazo para contestação dentro do próprio processo. Nós vamos ver que tem até uma situação de discussão incidental, mas em regra você é citado para pagar ou garantir a dívida tributária, e se você apresentar defesa, vai chamar embargos, que vai ser um processo em apenso. Então aqui a interpretação que foi dada pela doutrina, após algumas críticas, é que essa decisão de primeira instância é compreendida como o julgamento dos embargos de execução que vão ser autos apartados, que vão direcionar a discussão da execução fiscal, se ela é procedente ou não. Aqui eu fiz um parênteses para falar que o STF já definiu sobre a constitucionalidade do protesto. Eu não vou fazer a leitura de toda a ementa, mas basicamente a discussão que foi levada na ação direta de inconstitucionalidade 5135 é que se o protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa era hipótese de sanção política, que é uma situação que o STF abomina, né? Ou seja, você não pode utilizar mecanismo indireto para cobrança de tributo.
para cobrança de tributo deve ser execução fiscal, mas aqui o STF entendeu que o protesto extrajudicial do CDA, de certidão de dívida ativa, é legítimo. Eu coloquei para vocês para leitura. Algumas situações o próprio STF chamou atenção, porque seriam totalmente absurdas, não é? Que seria a Fazenda propor ou fazer protesto de dívida prescrita, de dívida suspensa, com exigibilidade suspensa, ou de cobrança em duplicidade. Então aqui são as ressalvas que foram feitas nessa ementa. É uma ementa que basicamente discute sobre princípio da proporcionalidade, sobre legitimidade, sobre a ausência de ofensa de direitos fundamentais, enfim. É uma discussão bem relevante aí do STF sobre CDA e da possibilidade de protesto extrajudicial, tá certo? E aí, vamos chegando aqui na nossa reta final. Sobre a substituição da CDA, repetiu aqui o slide. E o último é sobre a presunção da CDA, que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, o que implica que, para desconstituir um crédito tributário, deve o sujeito passivo, deve o contribuinte produzir prova para desconstruir aquela dívida tributária. Então vejam que a presunção da CDA implica que, se o contribuinte quiser apresentar defesa, ele não pode simplesmente dizer que desconhece o crédito tributário. Aqui ele vai ter que produzir prova para desconstituir o crédito tributário. Então vejam a gravidade, né, desde lá o lançamento do crédito tributário, porque se o fisco vai lá e lavra auto de infração, aquele auto de infração já tem presunção, é uma discussão que é muito relevante. Vejam que, quando do término da inscrição de dívida ativa, reforça a ideia de presunção, porque se o contribuinte quiser desconstituir aquele crédito tributário, ele vai ter que produzir prova, e aí vai ter que apresentar garantia numa execução fiscal, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, para apresentar uma defesa e desconstituir aquela dívida tributária consubstanciada na CDA. Vejam a gravidade do tema e a importância da formação do crédito tributário, não é? Enfim, hoje prolongou um pouquinho aí o vídeo, vai atingir quase 28 minutos, mas matamos aqui um tópico muito relevante do direito tributário. Espero que tenha sido claro. Se tiver dúvidas, vou programar as próximas aulas para sanar essas dúvidas, e aí coloco à minha disposição aí para quaisquer esclarecimentos. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, é fundamental nesse momento, e hoje nós estamos aí por volta do dia 12 de abril de 2020, vivemos um momento dificílimo da quarentena, não é? Talvez daqui a alguns anos não tenha até muito sentido, mas hoje é muito importante que os alunos assumam a responsabilidade de gerir o conhecimento, de buscar esse conhecimento. E para quem chegou nesse final do vídeo, eu parabenizo, porque é muito importante que vocês assumam essa responsabilidade e busquem o conhecimento, tá ok? É crucial que vocês tenham a exata noção da importância da participação de vocês. Estamos aqui do lado de cá tentando suprir as aulas presenciais que não podem ser dadas, mas é muito importante que o aluno aprofunde nos estudos. Lembrando, aqui são as aulas expositivas, mas todo o material está disponível no Moodle, não é? Para quem quiser acessar, e a conjugação dessas duas linhas que vai suprir todo esse conhecimento. Agradeço mais uma vez a atenção, um grande abraço.